Ei, para tudo o que você está fazendo agora, se você entrega dízimo todo mês, você pode estar sendo enganado há anos sem nem perceber. Os pastores te falam que se não dizimar, Deus te amaldiçoa, que o dízimo é obrigatório, que é a chave da sua bênção financeira. Mas e se eu te disser que a Bíblia desmente cada uma dessas afirmações de forma clara e direta? Neste vídeo eu vou te mostrar as 10 maiores mentiras que os pastores contam sobre o dízimo, e uma por uma eu vou provar, com o texto bíblico aberto na tela, que Jesus e os apóstolos nunca ensinaram isso. Fica até o final, porque a mentira número 7 vai fazer você questionar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro na igreja. Bora pra verdade? A primeira grande mentira que você precisa conhecer é talvez a mais repetida de todas. Pastores afirmam categoricamente que o dízimo é uma ordem divina para os cristãos, uma lei inquestionável que atravessa toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Eles citam Malaquias 3, versículos 8 a 10, como se fosse o mandamento supremo da vida financeira cristã. Mas aqui está o problema. E preste muita atenção nisso porque muda tudo. Malaquias estava falando com Israel, um povo sob a antiga aliança, sob a lei de Moisés. Não estava falando com a igreja. Não estava falando com você. A primeira grande mentira que você precisa conhecer é talvez a mais repetida de todas. Pastores afirmam categoricamente que o dízimo é uma ordem divina para os cristãos, uma lei inquestionável que atravessa toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Eles citam Malaquias 3, versículos 8 a 10, como se fosse o mandamento supremo da vida financeira cristã. Mas aqui está o problema, e preste muita atenção nisso porque muda tudo. Malaquias estava falando com Israel, um povo sob a antiga aliança, sob a lei de Moisés. Não estava falando com a igreja, não estava falando com você. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei. Em Mateus 5:17, ele mesmo disse que não veio abolir, mas cumprir. E em Romanos 10:4, Paulo declara que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Isso significa que as ordenanças cerimoniais e civis do Antigo Testamento, incluindo o sistema de dízimos vinculado ao templo e ao sacerdócio levítico, não se aplicam mais à Igreja de Cristo. O dízimo era parte de um pacto específico com Israel, ligado à manutenção dos levitas que não tinham herança de terra, conforme está em Números 18, 21. Hoje não existe templo em Jerusalém, não existe sacerdócio levítico, não existe teocracia israelita. Então por que insistem em cobrar algo que pertencia a uma aliança que já foi cumprida? A segunda mentira vem logo em seguida, e é ainda mais pesada. Te dizem que se você não dizimar, está debaixo de maldição. Usam Malaquias 3, 9, onde Deus diz que o povo estava sob maldição por roubar nos dízimos e nas ofertas. Mas veja bem o contexto completo. Aquele povo havia quebrado toda a aliança mosaica. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre idolatria, injustiça social, adultério, feitiçaria. Malaquias 2, início do capítulo 3, deixa isso bem claro. Eles estavam transgredindo em todas as áreas. E ainda assim, essa palavra era dirigida aos sacerdotes corruptos que desviavam as ofertas do povo, conforme Malaquias 1, 6 a 14. Não era uma ameaça genérica contra qualquer pessoa que não entregasse 10%. Agora vem o golpe final contra essa mentira. Gálatas 3:13 nos ensina que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se você está em Cristo, você não está sob maldição financeira por não dizimar. Você está sob a graça. Você foi liberto. E qualquer pastor que te coloca debaixo de maldição por causa de dinheiro está negando a obra completa da cruz. Está te vendendo medo em vez de pregar o evangelho da liberdade. Isso não é cristianismo. Isso é manipulação espiritual travestida de doutrina. A terceira mentira que precisa ser exposta é a que conecta o dízimo diretamente à sua prosperidade financeira. Você já ouviu isso 1000 vezes. Tenho certeza. Dizimistas prósperos, não dizimistas quebrados.
Como se Deus fosse um caixa eletrônico celestial onde você deposita 10 e recebe 100 de volta. Usam Malaquias 3, 10, prometendo que as janelas do céu vão se abrir e derramar bênçãos sem medida. Mas isso é uma leitura completamente desonesta do texto. Aquela promessa era agrícola, literal, para um povo que dependia da chuva e da colheita. Era sobre chuva, sobre gafanhotos não devorarem a plantação. Não era sobre carro, apartamento ou conta bancária. E mais importante ainda, Jesus nunca prometeu riqueza material em troca de dinheiro. Pelo contrário, ele alertou sobre os perigos das riquezas em Mateus 6, 19 a 21, onde nos manda ajuntar tesouros no céu, não na terra. Em Lucas 12, 15, ele disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, 9 e 10 que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Onde está a doutrina da prosperidade aí? Onde está a teologia do dízimo como investimento financeiro? A verdade que ninguém quer te contar é que a generosidade cristã não é transacional, não é barganha. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, Paulo ensina sobre generosidade, mas com que espírito? Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Note bem, segundo propôs no coração. Não 10% fixo. Não sob ameaça, não esperando retorno garantido, mas com alegria, liberdade e amor genuíno. A quarta mentira é sutil, mas extremamente perigosa. Te convencem de que o dízimo deve ser entregue exclusivamente na igreja local, mais especificamente na instituição onde você congrega. Constroem doutrinas inteiras sobre cobertura espiritual, sobre estar debaixo de autoridade pastoral, sobre não poder dar seu dízimo para outra obra ou para um irmão necessitado diretamente. Dizem que o dízimo é do celeiro, da casa do tesouro. Mas vamos aos fatos bíblicos reais. No Antigo Testamento, o dízimo era distribuído. Números 18 mostra que ia para os levitas. Deuteronômio 14, 22 a 29 mostra que havia um dízimo comido pelo próprio ofertante em festa diante de Deus, e outro dízimo a cada 3 anos destinado aos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Não era centralizado numa única conta bancária controlada por um líder. Era redistribuído para suprir necessidades reais da comunidade. E na igreja primitiva, descrita em Atos 2 e 4, não há menção de dízimo, mas sim de repartição voluntária de bens, conforme a necessidade de cada um. As ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos e distribuídas, não acumuladas. Não, se pastores hoje insistem que seu dízimo precisa ir para a instituição, para pagar conta de luz, salário pastoral, estrutura física, mas ao mesmo tempo, há irmãos passando fome, desempregados, doentes sem condição de tratamento. Algo está profundamente errado. Tiago 2, 15 e 16 questiona exatamente isso. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e alimentação diária, e você apenas deseja que se aqueçam e se fartem, sem dar o necessário, de que adianta? A verdadeira religião pura e imaculada, segundo Tiago 1, 27, é visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Não construir impérios religiosos. A quinta mentira diz respeito ao Novo Testamento. Pastores afirmam que Jesus aprovou o dízimo ao falar com os fariseus em Mateus 23, 23. Lá ele diz que os fariseus davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E então Jesus diz: devíeis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Pronto, dizem eles, Jesus mandou dizimar. Mas espera um pouco. Vamos ler com atenção e contexto. Primeiro, Jesus estava falando com fariseus, judeus sob a lei. A igreja ainda nem existia. Ele ainda não havia morrido, ressuscitado, derramado o Espírito Santo.
Esse diálogo acontece dentro do judaísmo, não do cristianismo. Segundo, o que Jesus está criticando não é a falta de dízimo, mas a hipocrisia de cumprir regras externas enquanto o coração está cheio de injustiça. Eles davam 10% de ervas da horta, coisa que nem estava prevista na lei detalhadamente, mas oprimiam viúvas, devoravam casas, eram cheios de avareza por dentro. Jesus estava denunciando a religiosidade vazia, não estabelecendo doutrina de dízimo para a igreja. E veja que interessante. Depois da ressurreição, quando os apóstolos começam a edificar a igreja, em todos os seus ensinos sobre contribuição financeira, generosidade, cuidado com os pobres, sustento de obreiros, em nenhum lugar eles mandam dizimar. Paulo, em todas as suas cartas, nunca ordena dízimo. Pedro, Tiago, João, nenhum deles menciona dízimo como dever cristão. A única passagem que fala de dízimo no contexto do Novo Testamento fora dos Evangelhos é Hebreus 7, e lá o autor está usando o dízimo de Abraão a Melquisedeque como tipologia para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Não é ordenança, é ilustração teológica. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que abre seus olhos para a verdade bíblica que muitos preferem esconder. E se você quer se aprofundar ainda mais, adquira nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. O link está no primeiro comentário fixado. Esse material vai te equipar para discernir manipulação espiritual e fortalecer sua fé com fundamento sólido na palavra. A sexta mentira é uma das mais cruéis e manipuladoras que existe. Te dizem que Deus vai abrir as janelas do céu exclusivamente para quem é fiel no dízimo, e que essa fidelidade se mede pela regularidade, pela porcentagem exata, pelo compromisso institucional. Constroem toda uma teologia da janela dos céus baseada em Malaquias 3:10, prometendo que se você der certinho seus 10%, uma chuva de bênçãos vai cair sobre você. Mas essa promessa nunca foi universal, nunca foi atemporal e nunca teve o caráter mercantilista que pregam hoje. Aquela palavra em Malaquias era contextual. Era dirigida a uma nação agrária, teocrática, que dependia literalmente da chuva para sobreviver. Quando Deus prometia abrir as janelas do céu, estava falando de chuva física, de colheita abundante, de proteção contra pragas. Não era metáfora para carro zero, apartamento financiado ou conta bancária gorda. E mesmo assim, essa promessa estava condicionada ao cumprimento integral da aliança mosaica, não apenas a uma parte dela. Não dá para pegar uma promessa da antiga aliança, arrancar do contexto, ignorar todo o resto da lei e aplicar de forma seletiva só onde convém financeiramente. O que Jesus realmente ensinou sobre provisão divina está em Mateus 6:25-34. Ele nos manda não andar ansiosos pela vida, pelo que comer ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que precisamos de todas essas coisas. Mas qual é a condição? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não há porcentagem, não há barganha, não há promessa de luxo. É confiança, dependência, prioridade do reino. E Paulo completa em Filipenses 4:19, dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Necessidades, não ganância. A sétima mentira, e essa aqui vai balançar estruturas, é que o dízimo veio antes da lei, por isso é eterno e obrigatório. Usam o exemplo de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14:20, e de Jacó prometendo dar o dízimo em Gênesis 28:22. Argumentam que se aconteceu antes da lei de Moisés, então não faz parte da lei. Logo, continua válido para sempre. Mas esse raciocínio é totalmente furado, e vou te mostrar por quê. Primeiro, Abraão deu o dízimo uma única vez na vida. Não era costume, não era prática regular. Foi um ato isolado, espontâneo, após uma vitória militar, e ele deu dos despojos de guerra, não da sua renda pessoal. Além disso, ele deu 90% do restante para o rei de Sodoma, ficando sem nada para si.
conforme Gênesis 14, 21 a 24. Isso não parece em nada com a doutrina do dízimo que pregam hoje, onde você dá 10 e fica com 90. Abraão deu tudo, segundo Jacó fez um voto condicional. Ele disse: se Deus me guardar, me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz, então darei o dízimo. Não foi ordem divina. Foi promessa pessoal, negociação humana. E nem sabemos se Jacó cumpriu esse voto porque a Bíblia não registra. Usar isso como base doutrinária para obrigar cristãos a dizimar é forçar o texto além de qualquer limite hermenêutico razoável. Terceiro, e isso é crucial, existem outras práticas que também vieram antes da lei e ninguém exige que sejam cumpridas hoje. A circuncisão, por exemplo. Abraão foi circuncidado em Gênesis 17. Veio antes da lei. Mas Paulo, em Gálatas 5, 2 a 6, é categórico ao dizer que se você se circuncidar com intenção de cumprir a lei, Cristo de nada lhe aproveitará. A circuncisão física perdeu o sentido porque Cristo inaugurou uma nova aliança, onde a circuncisão é do coração, pelo Espírito, conforme Romanos 2, 28 e 29. Sacrifício de animais também aconteceu antes da lei. Abel, Noé, Abraão, todos ofereceram sacrifícios. Mas hoje nenhum pastor vai te mandar sacrificar um cordeiro no altar, porque Hebreus 10, 10 a 14, deixa claro que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. O sacrifício perfeito já foi oferecido. Os outros perderam a função. Então por que o dízimo seria diferente? Por que seria a única prática pré-lei que atravessa as alianças intocada? A resposta é simples. Não é bíblica, é financeira. A oitava mentira está no uso distorcido de Provérbios 3, 9 e 10 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Pastores pegam esse versículo e dizem: viu, primícias é o dízimo. Você tem que dar os primeiros 10% antes de qualquer coisa, senão está desonrando a Deus. Mas isso é manipulação semântica descarada. Primícias e dízimo são coisas diferentes na Bíblia. Primícias eram as primeiras colheitas, os primeiros frutos, oferecidos em gratidão a Deus, e estão descritas em Êxodo 23, 19, Levítico 23, 10 e Deuteronômio 26, 2. Dízimo era a 10ª parte de tudo, conforme Levítico 27, 30 a 32. Eram ofertas distintas, com propósitos distintos, em momentos distintos do calendário agrícola israelita. Juntar tudo num bolo só e chamar de dízimo obrigatório é desonestidade teológica. Além disso, Provérbios 3 está falando de honrar a Deus com generosidade, não de porcentagem fixa. O contexto de Provérbios é sapiencial, não legal. É sabedoria, conselho, princípio de vida, não mandamento cerimonial. E o resultado prometido, celeiros fartos, era literal para uma sociedade agrícola. Não é fórmula mágica de enriquecimento urbano moderno. A sabedoria bíblica valoriza a generosidade, sim, mas generosidade do coração, não obrigação calculada. A nona mentira é especialmente dolorosa porque atinge os mais vulneráveis. Dizem que mesmo quem está desempregado, endividado, passando necessidade, deve continuar dizimando, porque a fidelidade financeira é que vai reverter a situação. Pregam que você tem que dar mesmo sem ter, que isso é fé, que Deus vai honrar seu sacrifício. Mas isso não é fé. É crueldade espiritual disfarçada de espiritualidade. A Bíblia jamais ordena que você tire o pão da boca dos seus filhos para entregar na igreja. Em 1 Timóteo 5, 8, Paulo é direto. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Cuidar da sua família é prioridade bíblica, não opcional. Se você está desempregado, devedor, com filhos para alimentar, sua responsabilidade primeira é suprir as necessidades da sua casa, não encher o caixa de uma instituição. E veja a sensibilidade de Deus com os pobres ao longo de toda a Escritura. Em Deuteronômio 15, 7 a 11,
Deus ordena que a mão seja aberta para o pobre e necessitado. Em Isaías 58, 6 e 7, o jejum que Deus escolheu é soltar as ligaduras da impiedade, partir o pão com o faminto, abrigar o pobre. Em Tiago 2, 14 a 17, a fé sem obras para com os necessitados é morta. A igreja primitiva repartia seus bens para que ninguém passasse necessidade, conforme Atos 4, 34 e 35. Agora me diz, que tipo de evangelho é esse que cobra dinheiro de quem não tem, promete bênção condicionada ao pagamento e ignora a aflição real das pessoas? Que tipo de pastor vê um irmão desempregado e, ao invés de ajudá-lo, cobra dízimo dele? Isso não é cristianismo. Isso é opressão religiosa. Jesus expulsou os cambistas do templo em João 2, 15 e 16, dizendo que estavam transformando a casa de oração em covil de ladrões. O que ele faria hoje com quem transforma o evangelho em sistema de extorsão financeira? A 10ª e última mentira, que fecha esse ciclo de engano, é que os apóstolos ensinaram e praticaram o dízimo na igreja primitiva. Pastores afirmam que a igreja sempre dizimou, que isso é tradição apostólica, que está implícito nas entrelinhas do Novo Testamento. Mas a verdade é exatamente o contrário. Não existe um único versículo, uma única instrução apostólica ordenando dízimo para os cristãos. Nenhuma. O que vemos na igreja primitiva é contribuição voluntária, generosa, movida pelo amor e pela necessidade real. Em Atos 2, 44 e 45, os que criam vendiam suas propriedades e bens, repartindo com todos segundo a necessidade de cada um. Em Atos 4, 32 a 35, ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma, mas tudo era comum entre eles, e não havia necessitado algum. Isso é muito mais radical que 10%. É entrega total, comunhão verdadeira, amor desinteressado. Paulo, quando trata de contribuição financeira em suas cartas, usa princípios completamente diferentes do sistema de dízimo. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, ele orienta que cada um separe o que puder, conforme a prosperidade que Deus lhe deu. Não é porcentagem fixa. É proporcional, pessoal, consciente. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo dedica 2 capítulos inteiros à oferta para os santos em Jerusalém, e em momento nenhum menciona 10%. Ele fala de generosidade voluntária, de dar conforme o propósito do coração, de igualdade, de suprir necessidades reais. Em 2 Coríntios 9, 7, ele resume o princípio cristão da generosidade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Note a liberdade, note a alegria, note a ausência de porcentagem, de obrigação, de maldição, de barganha. É o oposto completo do sistema de dízimo institucionalizado que conhecemos hoje. E quanto ao sustento de obreiros, que é o argumento mais usado para justificar o dízimo pastoral, Paulo trata disso em 1 Coríntios 9, onde defende o direito do obreiro de viver do evangelho. Mas no mesmo capítulo, versículos 15 a 18, ele diz que nunca usou esse direito, que pregava de graça para não criar obstáculo ao evangelho. Ele trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas, conforme Atos 18, 3, para não ser peso a ninguém. Isso não significa que pastores não possam ser sustentados. Podem e devem quando dedicados integralmente à obra. Mas o sustento vem de contribuições voluntárias, generosas, não de sistema de dízimo obrigatório baseado em medo e manipulação. Agora você conhece as 10 mentiras. Conhece a verdade bíblica por trás de cada uma delas. E uma vez que a verdade te alcança, você não pode mais viver no engano como se nada tivesse acontecido. A decisão é sua. Você pode continuar aceitando tudo que te empurram goela abaixo. Ou pode ser como os bereanos de Atos 17, 11, que examinavam cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração por ter dedicado seu tempo para ouvir essa mensagem. Sei que não foi fácil. Sei que mexe com estruturas, com crenças, com anos de ensinamento.
mas a verdade precisa ser dita, e você merece conhecê-la. Se este vídeo tocou você, se abriu seus olhos, se inscreva agora no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou, compartilhe com quem precisa ouvir isso. E não para por aqui. E se você quer ir ainda mais fundo, adquira nosso e-book. Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé? O link está fixado no primeiro comentário. Que Deus abençoe você com discernimento, coragem e liberdade na verdade. Continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela, porque a jornada de libertação do engano religioso está apenas começando.